Prontinho. Boa tarde para todo mundo. Vou aceitar mais gente aqui. Boa tarde. De novo, né, Josi? Mas teve gente que entrou e eu não falei ainda. E tem gente entrando. Ó, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer o trabalho de vocês sobre a anatomia do empreendedor. Teve uns maravilhosos, assim, sabe? Eu me surpreendi com a criatividade de vocês. Teve outros, né? Uns mais preguiçosinhos ali, tudo, mas no geral, todo mundo foi bem, tá? Acho que na turma de vocês, eu acho que quem ficou sem nota não foi nem tanto por causa do trabalho, foi mais em si por causa da apresentação. Acho que teve trabalho que alguém não apresentou, outros que fizeram dupla e só uma pessoa que apresentou, mas assim, a criatividade, a figura, conseguir relacionar, foi bem além do que eu esperava, tá? Parabéns para vocês. Aí, hoje, como é que vai funcionar? Eu acho que nosso primeiro bimestre está encerrado, e eu ainda só não corrigi a recuperação, que eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer hoje, tá? Para fechar. Ah, Maria, calma aí. Aqui. Tá, Jesus, eu não consigo nem sair da tela, tá todo mundo entrando agora. Ó, encerramos, né, o primeiro bimestre, falta só eu corrigir ali a recuperação. Eu acho que eu tenho uma pessoa só que está com problema de nota comigo, que eu não tinha conseguido ver o vídeo, ainda vou corrigir lá. E é isso. Eu deixei mensagem para vocês que se alguém tivesse algum problema de nota, tá? Não é para falar agora não, mas aí se tiver, pode vir falar comigo no privado, até porque amanhã eu já não consigo mexer mais em nada, tá? O diário fechou, já era. O que nós vamos fazer hoje? Lembra que eu falei que nós vamos ter uma aula de conteúdo da disciplina e uma outra aula para falar sobre o livro, tá? Nós temos 2 tempos, então a gente vai utilizar uma como gestão e a outra como empreendedorismo. O livro, eu estou considerando ele muito mais para o empreendedorismo do que para a gestão organizacional, tá? Então, lá na nossa ementa que saiu aqui, hoje a gente teve uma aula que eu passei falando para vocês sobre recursos humanos, como que foi a evolução, né, dos recursos humanos. E aí o próximo conteúdo que está aqui na ementa da gente é recrutamento, seleção. Eu vou passar só esses dois, que é a base ali da contratação. Então, e aí o que isso faz? Ela tá ligada. A gestão organizacional, uma organização, ela tem vários setores dentro dela. Tem o setor de pessoas, tem o setor financeiro, tem o setor contábil, tem o setor geral, tem o setor de serviços gerais. Então, e ela precisa disso tudo para formar uma organização, certo? Na nossa ementa, ela não chega falando sobre todos esses setores, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, quando eu vi, a gente tem mais o setor de departamento de pessoas, a gente vai um pouquinho para a qualidade, e aí ele vai depois só para o comercial, né? Como se fosse o marketing, tá bom? Então, essa primeira aula e a nossa próxima, ela vai estar ligada à gestão de pessoas. Deixa eu ver se eu consigo passar. E aí eu acho que talvez o porquê, né, de ser o primeiro conteúdo que está para a disciplina de vocês. Eu trouxe essa frase aqui do Simon Sinek, deve ser Sinek também, sei lá, mas é Simon. Voltando para lá. Aqui, ó. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não entende de negócio. E ainda tem uma outra afirmação que diz que uma empresa, ela só é uma empresa por causa de uma pessoa. A gente não considera uma empresa por causa da estrutura física dela. É porque ela é constituída de pessoas. Pode ser uma empresa que tenha um único dono, né? É um MEI ali, um empreendedor individual, ele ainda não tem a capacidade de contratar pessoas, né, no recurso financeiro ou necessidade. Mesmo assim, ela só vai existir porque tem uma pessoa. Não existe um CNPJ que não esteja ligado a um CPF. O que é um CPF?
é uma pessoa, né? Quando a gente nasce, a gente já é registrado através de um número, que é o CPF. E aí, quando eu quero abrir uma empresa, eu vou pegar o meu CPF e vou atribuir ele, o meu CPF vai se responsabilizar por um CNPJ. E por que será, então, que a gente precisa criar um CNPJ? Só falando, a gente vai ter uma aula específica para isso, mas é mais para a gente entender, né, como que uma empresa é formada, por que ela está ligada a pessoas. É exigido um CNPJ. Primeiro, porque as alíquotas de impostos são diferentes, né? Quando eu compro como CNPJ, eu vou pagar um outro tipo de imposto, vou recolher um outro tipo de imposto diferente de quando a gente é uma pessoa física. E aí, além disso também, tem as formas de comprar mercadoria, de vender, que se eu tiver às vezes, se eu tiver, eu não abri uma empresa, né? Eu só tenho o meu CPF. Aqui em Rondônia, a gente não vai. Então, acho que deve ter, mas assim, isso é muito mais para os grandes centros, em São Paulo. Se você tem loja lá, você já ouviu falar, né, da 25 de março, a gente conhece muito de 25 de março por causa de roupa. A 25 de março, sei lá, é como se fosse quase a cidade de Porto Velho, uma rua, como se você andasse, cada 7 de setembro lá, é uma rua específica de um tipo de coisa. Vai ser uma 7 de setembro de roupa, uma 7 de setembro de bijuteria, uma 7 de setembro de sapato. E ali tem lojas que você só entra ou você só compra. Às vezes você pode até entrar, tem umas que você nem entra, tá? Fica com segurança na porta. Se você tiver CNPJ. E a maioria delas você só compra se tiver um CNPJ. Ah, por quê, professor? Porque eles vendem atacado, é um outro diferente. Que se eu, pessoa física, for comprar, eu não vou comprar aquela quantidade, eu não vou ter. Eles fazem uma análise de cadastro diferente. Então, por isso que o CNPJ ele é importante e a gente não pode esquecer que esse CNPJ ele está ligado a uma pessoa. Aí, acho que uma outra coisa para a gente entender aqui o porquê de pessoas, né? Quando a gente fala ali, ó, 100% dos clientes são pessoas. Qual que é o principal objetivo de uma empresa? É vender para obter lucro, né? E a gente vende para quem? Para o cliente. E aí, eu não sei se vocês já ouviram uma frase que quem é o seu patrão é o cliente. É ele que demite você, é ele que contrata ou demite. Por quê? Eu posso ter uma empresa, ter um patrão. Se não tiver ninguém para comprar o meu produto, a minha empresa vai fechar, ela vai falir. Então, quem faz a gente precisa ter a expertise do mercado para poder atrair o cliente, né? E esse cliente é uma pessoa. Quem que atende o meu cliente? São os funcionários. Que se eu também não tiver uma gestão com esses funcionários, provavelmente esse cliente ele pode até chegar lá uma vez, mas ele não vai voltar novamente para essa empresa. Então, assim, ficou bem claro para vocês o porquê que a gente precisa, acho que talvez a importância das pessoas na empresa, porque tanto para eu atender essas pessoas, como para eu liderar, né, como as pessoas que estão interna mesmo dentro da minha organização, os funcionários, eu preciso ter uma atenção, um cuidado, uma preocupação, como se for, é o fator-chave da minha empresa. Ela só vai funcionar bem se eu tiver capacidade de gerenciar as pessoas. Não é nem tanto recurso é importante, dinheiro, né, quando a gente fala de recursos humanos, olha como é que a gente já eu falei isso, né, na aula passada. Hoje a gente tem uma visão, os recursos humanos, ele não entende as pessoas só como um recurso em forma de dinheiro, tá? Porque antes era nem em forma de dinheiro, em forma de custo, né? Porque as empresas antes, a preocupação dela era ter que pagar um salário para aquele funcionário. E pagar um salário automaticamente me gera um custo, né? Então, hoje já não é mais assim. Foi naquela fase que eu cheguei para você, ó, a gente tem um departamento pessoal, que a gente chegou, acho que até a gestão de pessoas, ou era, sei lá, se tinha um outro nome. Então, assim, as pessoas hoje, ela ainda é considerada um recurso, mas é um recurso rentável, que se a empresa souber administrar, né,
tiver pelo menos o conhecimento da importância que as pessoas têm dentro da organização dela, ela é considerada um recurso e muito valioso. Tudo bem até aí? Tudo, tranquilo. Deixa eu passar. Então, o que a gente vai falar? Eita, fugiu aqui o outro. É sobre recrutamento e seleção. Quem que imagina o que é essa parte de recrutamento e seleção? O que ela está ligada a pessoas? Alguém já ouviu falar essa palavra? Tem uma aqui que já fez o curso, pode falar, se tiver aí. Professora, seria, por exemplo, ir selecionando as melhores pessoas para um determinado cargo, com habilidades determinadas? Isso, a seleção é exatamente isso, né? Eu consegui buscar uma pessoa que tenha mais habilidade para aquele cargo. Tá, então seria currículo. Currículo já seria mais um recrutamento. Agora vamos chegar lá. Que não é a mesma coisa. Então, recrutamento é uma coisa e seleção é outra. E essas duas coisas a gente faz para poder contratar pessoas. Só que é como se fosse um passo a passo, tá? Aí aqui, Professora, Oi. A seleção seria tipo a entrevista? É uma das formas que a gente tem para selecionar as pessoas. Porque o que é o recrutamento? É quando eu anuncio uma vaga. Então, a minha empresa abriu uma vaga. O que acontece? Várias pessoas vão lá deixar o currículo, então várias pessoas vão no site preencher um cadastro, né, para poder disponibilizar o interesse nessa vaga. Então, esse recrutamento, ele vai atingir todas as pessoas. Calma aí. Gente, eu vou desligar o microfone aqui só um pouquinho, porque é meu filho, tá? 2 minutinhos, por favor. Voltei, desculpa. Ó, então, o recrutamento, ele vai colocar várias pessoas. Vamos dizer que lá a empresa abre uma vaga para contratar uma recepcionista. Aí ela fala que é uma pessoa de 18 a 25 anos, que é uma pessoa com experiência tal, que é uma pessoa que fala inglês. Só que nesse recrutamento, pode ser que tenha gente que vai mandar o currículo que não atenda isso. Assim, eu vou tentar a sorte, né? Vou mandar meu currículo, tá precisando. Às vezes a pessoa nem lê o que aquela vaga está exigindo, o que ela está pedindo, ela só está tão desesperada, né, tão necessitada do emprego, que ela vê qualquer vaga ali e ela manda o currículo dela. E aí, será que se uma empresa ela tem uma exigência, né, de um perfil lá, ela vai contratar uma pessoa que não atenda esse perfil? Não. Não vai. Aí, por que então tem a seleção? O recrutamento vai estar ali 100% dos currículos, né? 100% das pessoas que se candidataram para aquela vaga. Só que aí a seleção, o que é? É o departamento olhar quem daquelas pessoas que se inscreveram que atende aqueles requisitos. E aí, então, eu não vou mais ter 100%. Talvez de 100 currículos, eu vou ter ali que atenda essas especificações da empresa, sei lá, só 20. Aí eu não estou selecionando, então se eu tinha um campo de 100 pessoas, se agora eu só tenho só 20, eu não selecionei 20 pessoas dessas 100? Sim. Vocês entenderam? Então, mais ou menos, qual que é a diferença? O recrutamento é quando eu faço um chamamento, né? E aí vai todo mundo. Agora, a seleção é quando eu já faço uma restrição, eu já vou adequar a quantidade de candidatos que estão aptos àquela vaga. E aí pode ser que depois
Aí eu selecionei 20, só olhando o currículo. Aí acho que foi a Jordana que falou, é a entrevista? Que aí é o próximo passo. Então, aí eu vou chamar essas 20 pessoas para fazer uma entrevista. Quando chega na entrevista, talvez tenha informação naquele currículo que a pessoa não soube falar, ou então que era mentira, não sei o quê. Talvez as informações estejam lá, e aí também, talvez na entrevista a pessoa foi além ainda, né, do que estava ali naquele currículo. Então, talvez a forma da pessoa se expressar. Então, assim, de 20, vamos dizer que nessa entrevista só restaram 5. E aí, tem um outro nome? Não, a gente ainda está em processo de seleção, tá? E aí, sei lá, teve 5 pessoas. Então, agora você vai conversar com quem vai ser o seu gerente mesmo. Vai dizer que essa pessoa, eu falei da recepção, né? Então, ela vai ter que conversar com a pessoa que cuida da recepção, assim, o responsável pelaquela recepção. Às vezes é o gerente administrativo, às vezes vai estar ligado à presidência da empresa, né, pode ser uma recepcionista do presidente, a gente chegar ali no dono da empresa. Então, ela vai fazer uma entrevista com a pessoa que vai estar responsável pelo aquele setor, porque ela precisa também ter uma afinidade, né, talvez, com essa pessoa. E aí, daquelas 5, sei lá, vou tirar 2. Depois, aí, para a gente entrar numa empresa, a gente vai fazer um exame médico para ver se a gente tem condições de saúde, né, mental, para trabalhar naquela empresa. Isso ainda também faz parte da seleção, porque pode ser que eu vou fazer esse exame e eu não vou ser considerada apta a trabalhar. Então, a minha contratação, ela não vai ser efetivada. Por quê? Porque eu fiz o exame e eu não estava apta. Isso é igual concurso, tem isso também, né? Quando a gente passa no concurso, a gente faz a prova. Não quer dizer que você passou naquela prova, que tem concursos, né? Não quer dizer que você passou naquela prova que você vai ser admitido, você vai ser... não é admitido que fala, admitido é a empresa privada. A gente fala efetivado... Esqueci o nome. Para concurso público, tem um outro nome, que a gente tem como o nosso nome sai lá no negócio lá. Sai no jornal, gente, eu esqueci o nome agora. E aí, quando tá publicado, né? Ali é no DOU, a gente fala um tal de DOU, eu esqueci, minha memória é péssima, tá? Mas aí meu nome apareceu ali. Isso não quer dizer que eu vou ser concursada. Eu ainda vou precisar entregar uma documentação para esse órgão. Se essa documentação estiver toda ok, é que eu vou ter a minha contratação. Aí sim, quando eu tenho a contratação, eu passei por esses 2 processos. Eu já expliquei, acho que já tudinho, né? E aí, mas vamos voltar agora para o começo. E por que precisa tudo disso? Como que isso pode, como que esse recrutamento, essa seleção, ela pode ser modificada? Eu trouxe aqui, ó, que o mercado de trabalho, e do RH, né? Porque quando a gente pensa em mercado, eu vou fazer para vocês uma comparação com produtos de mercado. A gente vai ver pessoas como a gente fosse comprar. Carne agora, gente. Tá muito caro o preço da carne? Pra mim, tá. Tá um absurdo, né? Por que vocês Pra quem acham vai comprar, vai tá. Por que vocês acham que o preço da carne agora tá muito caro? Porque tá tendo muita exportação lá pra fora, e não é exportado, não sei. Tem alguém falando? Eu não tô ouvindo ou não? Era só... Porque tá tendo falta de carne ou porque tá tendo uma procura muito grande? E é isso que faz as coisas aumentarem, tá? Não é que nem tá tendo falta, é porque a gente está exportando muita carne. O mercado internacional, ele paga muito mais caro do que o mercado nacional. Então, os produtores de carne, o que eles fazem? Eles preferem entregar a carne para exportação. E aí, o que sobra é muito pouco, né, para o nosso consumo. Então, não é que dessa forma está faltando. E aí, como tem gente pagando muito mais caro, isso faz com que, ó, eu só vou vender para você se você pagar
pelo menos parecido com esse outro mercado. Então, é por isso que a carne está cara. A mesma coisa, sei lá, o tomate. Quando tem época que o tomate está muito caro. Por quê? Porque ele não está em época de produção, não está em época de, não é produção, né? De colheita, porque ele vai estar na época de produção, que ele está ainda em crescimento. Aí só que a gente quer comer tomate, banana, 12 meses por mês, né? E as frutas, esses produtos de colheita, né? Ele tem um período para poder crescer, não sei o que lá. Então, tem época que o tomate ele está em falta no mercado, só que a gente quer comprar da mesma forma como se ele tivesse em abundância. E aí, o que acontece? O preço do tomate, que antes o quilo era R$2, ele vai lá para R$6, para R$8. Por quê? Porque tem muito mais gente querendo comprar do que tomate para ser vendido. E isso funciona da mesma forma com as pessoas, tá? No mercado de trabalho. Quando a gente fala de trabalho, a gente vai entender como mercado mesmo. Agora que a gente está, né, nesse período de pandemia, que as pessoas quase não podem sair de casa para comprar, que tem um monte de loja que diminuiu, que não pode nem abrir, né? Tem loja que ficou um tempão aí que não poderia abrir. Então, será que essas pessoas fizeram o que com esses funcionários? Que diminuiu a venda, teve loja que fechou. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram uma redução, né, na sua carga de trabalho. Então, vocês acham que hoje o mercado ele está bom para as pessoas que querem trabalhar ou está bom para as pessoas que querem contratar? Cortou, Caio. O que vocês acham? O mercado hoje está bom para quem? Melhor para quem? Para quem está procurando emprego ou para quem está querendo contratar? Para quem quer contratar, né? Exatamente. Por quê? Porque tem muita gente desempregada. Quando tem muita gente desempregada, eu tenho mais opções para contratar pessoas, né? E isso envolve desde, talvez, às vezes, determinada função, eu não vou achar profissional qualificado, porque ela já vai estar trabalhando em outra empresa, ela não vai querer sair daquela empresa. Aqui, falam isso muda também espaço, território, e aí essa oferta e demanda que eu já estou explicando, né? Vamos falar, eu estou aqui em Porto Velho, tá? E aí, pode ser que, eu acho que alguns de vocês estão em Ariquemes, tem, às vezes, um interior menor ainda, eu esqueci o nome da cidade que tem, eu lembro que tem uma aluna também que era dessa outra localidade. Será que a quantidade de empresas que estão contratando aqui em Porto Velho é a mesma quantidade de empresas que contratariam em Ariquemes? Será que a minha oferta e demanda em um mercado que ele é maior, ele se compara também com o município? Porque a gente vai falar, Porto Velho tem mais emprego, mas também tem mais pessoas. A Ariquemes talvez não vai ter o mesmo tanto, mas também tem menos pessoas. Você acha que se enquadra nisso ou não? O meu território, ele tem localidade que eu consigo ter uma oportunidade de emprego melhor, mesmo que não seja quantitativo do que em outros? Eu acho que sim. Porém, isso é meio, sei lá, porque, tipo, tem em São Paulo, muita gente vai para, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, para procurar emprego. Mas tem muita gente em São Paulo e Rio de Janeiro que não tem emprego. Então, fico tipo, Então, aí vamos já explicar, então, qual que é a diferença desse espaço, né? Aqui em Porto Velho, a gente vai encontrar mais emprego do que em Ariquemes. Só que, dessa mesma forma, aqui também tem mais pessoas em busca de emprego do que em Ariquemes. O que acontece? Essas pessoas que estão aqui, que elas já sabem da concorrência, elas têm uma qualificação maior, elas sabem que elas precisam ter uma faculdade para concorrer, às vezes, um cargo de assistente, porque geralmente a gente faz faculdade para concorrer a um cargo de analista, né?
E aí, esse mercado, ele seja tão competitivo que, para eu começar, mesmo tendo a faculdade, eu vou estar como assistente, como auxiliar. Então, já sabe que eu preciso disso. Talvez, para conseguir um emprego aqui, eu já tenho que ter uma experiência, que lá em Ariquemes, talvez isso ainda não seja necessário. E aí, uma pessoa, ela não consegue emprego em Ariquemes, e aí ela não tem a faculdade, não tem a experiência, mas lá em Porto Velho tem muita vaga, eu vou para lá, ou então lá em São Paulo tem muita vaga, vai para lá. Só que ela não tem as competências que são exigidas por esse mercado, que as pessoas que estão lá nessa localidade já estão acostumadas. Da mesma forma, o espaço, ele determina também o meu salário. Talvez uma pessoa que ganhe aqui em Porto Velho vai ganhar, sei lá, R$ 1.500. Lá em Ariquemes, vai pagar um salário mínimo. E aí você fala, nossa, professor, mas é muita diferença. Só que aí a gente pensa também em custos de vida, tá? Então, assim, o território, né, o espaço, a localidade, ele também determina o meu mercado de trabalho. Só que a gente não pode pensar nisso só quantitativo. Eu falei em salário, em competências, para vocês pensarem que a gente tem mais de uma variável, tá? Não adianta a gente só pensar em quantidade de pessoas e em quantidade de empresas, tá bom? E o tempo, ele também modifica esse mercado. Igual o tomate, eu não falei para vocês que tem o tempo quando está na época da colheita, que às vezes o tomate vai estar perdendo, eles precisam vender aquele tomate. Então, o tomate que o preço dele normal é R$2, a gente vai encontrar por R$1. Por quê? Porque tem muito tomate e as pessoas não estão consumindo. Com emprego. Será que no Natal a quantidade de pessoas que tem para trabalhar como vendedor é a mesma quantidade de pessoas que precisa que as empresas estão procurando em janeiro? Não. Em dezembro ele é bem maior, né? Começa a contratar ali já perto de novembro, por quê? Porque Natal, o início ali, o ano novo, é um desespero que todo mundo quer comprar e aí precisa aumentar o quantitativo de pessoas. E isso é só um exemplo, tá? Isso pode, esse tempo, cada função, cada empresa, ela também tem isso, que num determinado período, quem produz chocolate, será que na época da Páscoa, ela vai ter a mesma quantidade de pessoas do que nos outros períodos do ano? Não. Então, assim, o tempo também... E aí, será que ele vai pagar o mesmo salário para as pessoas quando ele está precisando contratar pessoas do que quando as pessoas que estão procurando mais emprego? Tá? Então, isso tudo a gente está falando... a gente entender. O mercado, tanto do trabalho, ele é parecido com qualquer outro tipo de mercado, de mercadoria, serviços, tá? A gente sempre precisa pensar em oferta e demanda. Se tem muita gente desempregado, as empresas, elas não vão pagar, talvez, um salário tão bom. Por quê? Porque ela tem muita opção de contratar. Agora, quando a demanda, né, ela é muito maior, talvez essa empresa vai ter que oferecer mais vantagens para conseguir contratar um bom funcionário, tá bom? Vamos passar aqui. Olha aqui a diferença quando a empresa, tá? Tem muita oferta de funcionário. Então, ela está querendo contratar e tem muita gente se oferecendo para trabalhar nessa empresa. Então, o que acontece? É grande, né, a quantidade de candidatos. Aí, não é a empresa que vai ficar tentando escolher, é os candidatos que estão competindo por essa vaga. Eles mesmos já sabem que eles precisam se qualificar muito mais para conseguir uma vaga. Aí, a pretensão de salário deles já vai diminuir, porque eles sabem que se tiver muito alto, vai ter outra pessoa que quer. E nisso, e ainda mesmo que eu diminua a minha pretensão salarial, mesmo que eu aumente a minha qualificação, ainda vai ser difícil de conseguir um emprego, tá? Não vai ter a mesma facilidade. E aí, quem está trabalhando também, talvez vai trabalhar por 2. Por quê? Porque essa pessoa está com medo de perder o emprego, porque ela sabe que se ela perder o emprego, vai ser difícil dela conseguir outro emprego. Baixo absenteísmo. O que é isso? É faltar no trabalho. Aí as pessoas, por medo de perder trabalho, tem gente que às vezes precisava fazer uma consulta. Não, eu não vou faltar, não, porque se eu faltar, talvez meu gerente não possa gostar, vai querer me demitir.
Então, é faltar, tá? Não estou dizendo que não é faltar sem necessidade, mas às vezes a gente não é uma urgência e a gente deixa, por quê? Porque eu estou com medo de perder meu emprego. É a aceitação de qualquer oportunidade. Às vezes, eu tenho uma qualificação, tenho experiência para ser analista, mas aí eu não consigo vaga no meu cargo, eu vou ser auxiliar. Então, a gente aceita qualquer oportunidade, por quê? Porque eu estou precisando de emprego. Aí, e quando é o contrário, né? Quando tem poucas pessoas para trabalhar em determinada empresa, em determinada função, e a empresa precisa muito de funcionários. Então, a quantidade de pessoas que estão aptas para esse emprego é pequena. E aí, eles não vão competir entre eles. E, pelo contrário, quem vai ter competição é a empresa. Por quê? Vamos pensar, sei lá, na usina, quando chegou aqui, e aí, antes de acabar a obra, começa uma usina, acho que começou uma usina lá no Pará. Aí, as pessoas aqui vão escolher onde elas querem trabalhar. A empresa que paga mais, a empresa que oferecer mais vantagens, ela vai. Não é mais, tá vendo? Não é mais o candidato que vai estar competindo pela vaga. Ele vai estar competindo, a empresa que vai estar competindo vai precisar ter algo melhor para oferecer para essa pessoa querer ficar, tá? O salário dessas pessoas vão ser maiores. Né, se essa empresa precisa ganhar para aquela pessoa não ir para uma outra, ela vai aumentar o salário, sei lá, vai aumentar o ticket de alimentação, vai dar, você tem a oportunidade de viajar, não sei o quê, vai tentar fazer com que essa pessoa escolha essa empresa. Facilidade de conseguir emprego. Aí vão dizer que ele escolheu essa empresa, mas chegou lá, viu que era tudo diferente. E aí, não, eu não quero continuar aqui. Aí ele não vai ter o medo de pedir a demissão dele, porque ele sabe que tem outros lugares contratando, tá? E aí ele vai estar sempre se a empresa, né, não tem um bom ambiente, uma coisa, ele vai estar sempre propício a pular de emprego, a trocar, né? Aí aqui, a pessoa, lembra que eu falei para vocês do exame? Às vezes ela tem mesmo necessidade de ir no médico, né? Não é nada urgente. Só que ela sabe que ela não corre perigo de ser demitido, talvez pelo ambiente da empresa, é comum. As pessoas têm algum problema, ela não vai no trabalho, e aí isso gera uma falta, né? As pessoas acabam faltando mais nesse período, e aí a gente fala de autoabsenteísmo, tá? E seleção de boas oportunidades. Então, aqui, eu já vou estar, geralmente, dentro da minha área, na área que eu me capacitei, na área que eu tenho experiência. Compreendido essa parte como que o mercado das pessoas funciona, né? Que a gente tem período, é igual comprar. Tem época que é bom para a gente comprar e tem época que é boa para a gente vender, né? Então, tem época que é bom para a gente procurar emprego, tem época que é boa para a gente já está no emprego, né? Aí você fala, professora, mas aí eu vou ficar esperando um tempo bom? Não, é da sorte, né? Talvez a gente já esteja trabalhando num período que não seja bom para procurar emprego, tá bom? Mas sempre vai ter essa possibilidade. O que acontece é que talvez a gente não tenha como escolher o período de procurar um emprego, tá? Isso aqui eu já falei, mas eu vou aqui só pôr. Recrutar e exercer atividade de atração, né, de chamamento, que é atrair as pessoas para que se tenha como escolher, selecionar. Antes de eu fazer isso, antes de eu selecionar, eu tenho que chamar essas pessoas. Portanto, o recrutamento antecede a seleção e compreende um conjunto de técnicas que visam convidar as pessoas para participarem de uma seleção naquela empresa. E aí, como é que eu posso fazer isso, tá? Ele pode ser um recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto. Para vocês, o que seria um recrutamento interno? Vocês imaginam como que seria isso? Interno. O interno seria, tipo, fazer uma divulgação por meio dos funcionários que já existem na empresa?
Porque quando fala externo, eu penso em marketing, né? Tipo, fazer uma divulgação, fazer um carro que passe nas ruas, ou um post em alguma rede social, mas o interno eu não tenho ideia. É mais ou menos isso, Ana Luísa. É assim, ó, é quando o recrutamento interno é quando eu estou abrindo uma vaga, só que essa vaga é para os meus próprios funcionários. Então, às vezes, eu vou abrir uma vaga de gerente. Então, eu não quero contratar alguém que não conheça a empresa. Eu vou promover um funcionário. E aí, o que eu faço? Faço um recrutamento interno, que é quando eu vou chamar as pessoas que já trabalham na minha empresa. E aí o recrutamento externo é o contrário, é quando eu ofereço uma vaga para quem não trabalha comigo. Eu vou estar abrindo para o mercado, né, para fora, para as pessoas que não estão lá dentro daquela empresa. E aí o que seria um misto? É quando eu ofereço a mesma oportunidade para os meus funcionários, mas também ofereço para quem não é funcionário daquela empresa, para o externo. Tranquilo? Tranquilo. Aí, ó, por que talvez seja bom fazer um recrutamento interno, né? Aqui eu coloquei as vantagens e as desvantagens. Então, ó, eu tenho uma vaga, e essa vaga eu vou preencher ela. E por que será? Ó, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de falar sobre isso. O recrutamento é quando eu chamo as pessoas, né? Depois que eu tenho a seleção. Minha garganta tá coçando. Se eu já conheço essas pessoas, se eu já fiz entrevista, se eu já tenho um currículo, para que vocês acham, então, que vai ter um recrutamento e depois uma seleção? Hein? Vocês acham que funciona assim também no recrutamento interno ou não? Eu acho que deve... Eu penso que se o gerente já tem conhecimento da capacidade dos funcionários, ele já tem ideia de quais são os mais capacitados para o cargo. Então, ele já tem mais ou menos uns 3 funcionários com a competência. Aí eu acho que não faria essa tal de recrutamento. Mas... Então, é o contrário. Se eu sei de 3 pessoas dentro da minha empresa que pode ocupar esse cargo, é um recrutamento. Por quê? Se eu tenho 3 pessoas e eu só tenho uma vaga, eu tenho que pegar essas 3 pessoas que eu estou recrutando e fazer uma seleção para ficar uma pessoa só, não é isso? Ah, tá. Entendi. Sim. Entendi. Agora, pode acontecer de ter só uma promoção. Assim, é só a pessoa ser promovida. Não teve teste. Eu simplesmente acho que aquela pessoa é capacitada pelo aquele cargo, eu vou lá e promovo ela, mas eu não preciso nem avisar para a empresa que aquela vaga está em aberto, eu não vou chamar outras pessoas. Eu direcionei aquela vaga para uma pessoa. Aí, a gente esquece essa parte de recrutamento e seleção, porque isso é uma promoção, tá? Eu fui promovido. Agora, a gente tem como fazer o recrutamento e a seleção quando eu pego e falo, olha, tem uma vaga aqui, quem deseja se inscrever? Ou então, é como a Ana Luísa falou, eu tenho uma vaga aqui, talvez seja só para essas 3 pessoas que eles vão colocar características, né, competências que precise aí já sabendo que só serve para aquelas 3 pessoas. Mesmo assim é um recrutamento, porque se eu tenho 3 pessoas e eu tenho uma vaga só, eu vou ter que fazer uma seleção. Então, quando eu chamo essas 3 pessoas, eu estou fazendo um recrutamento, quando eu for escolher uma delas, eu estou selecionando, tá bom? E aí, o que isso é bom e por que pode ser ruim também, tá? Ele é vantajoso porque é mais econômico tanto em questão de tempo, né, que é mais rápido, porque eu já conheço as pessoas, eu não vou precisar gastar com a que fala com anúncio, mas, assim, eu não vou precisar, talvez, pagar uma empresa específica para poder fazer uma prova, para poder... Talvez as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, cada um já tem ali a sua função que impede de fazer um recrutamento, gente. Tem empresas, assim, grandes empresas, que quando abrem uma vaga,
não aparece, ó, vou falar uma coisa que aconteceu no IFRO, né? A gente agora está com aula online. Precisava de um professor de física ou de química, alguma coisa assim. Então, antes, quando era presencial, são professores substitutos, né? Não é por meio de concurso. O que você faz? Eles vão abrir um edital lá que vai precisar, olha, para ser professor, você precisa ter tal, e aí você tem que ir lá levar esses documentos para comprovar isso que você precisa. É como se fosse uma ficha de inscrição, né? Que você já entrega o documento. Então, eu precisava pessoalmente ir no campus entregar essa documentação. O que faz isso? Faz com que só as pessoas que estão naquela localidade concorram a essa vaga. E aí, ó, no meu caso, eu sou aqui de Porto Velho, e aí eu concorri em Ariquemes, né? Quando eu fiz esse processo seletivo, não tenho como comparar, porque eu, né, eu professor de administração. Quando eu fiz que era presencial, só tinham 5 pessoas. Eu acho que teve de física também, geralmente é assim, tá? No interior é bem menor, né? Eu já fiz aqui em Porto Velho também, deu umas 50 pessoas. Em Ariquemes deu só 5. Para a mesma vaga de administração. De química, gente, eu não lembro muito, não. Mas e aí, por que eu tô falando de química? Porque aí começou o período online, né, das aulas online, que não tinha também ninguém trabalhando lá no escritório, que seria para poder recolher essa documentação. Então, foi fazer o processo todo online. O que aconteceu? Quem mora lá em São Paulo, quem mora lá no Japão, quem mora em qualquer lugar, poderia se inscrever para essa vaga. Não precisava estar em Ariquemes. Então, talvez uma vaga que seria só 5 pessoas concorrendo, às vezes até menos, apareceu mais de 100. E aí, eles não podem fazer essa seleção antes de fazer a entrevista, porque no edital lá está escrito que quem entregar a documentação vai para outra fase, né? Se a minha documentação está correta, a próxima fase não é uma entrevista, mas você dá uma aula lá, né? Então, se aparecer 1.000 pessoas que entregou essa documentação, 1.000 pessoas vão precisar da aula. E aí vocês imaginam quem que vai assistir a aula de 1.000 candidatos? Será que porque aí tem que ser, quem que vai saber se aquele professor dá uma boa aula? São os professores de química, são quem conhece o assunto, né? Será que eu, professor de administração, vou saber se um professor de química está conseguindo passar o conteúdo certo? Será que ele falou as coisas certas? Eu não vou ter esse conhecimento. E aí, o professor ele tem que dar aula que ele foi contratado, ele, né, tem que corrigir os negócios, mas aí ele está para essa banca. E aí ele pensava que uma coisa de 5 passou para 1.000. Então, será que, por isso que eu fui falando de econômico, será que quando acontece isso, eu vou ter que contratar alguém e aí eu vou precisar gastar dinheiro? Então, e se fosse só interno, né? Não, ó, essa vaga aqui é só para quem está. A gente já ia saber a quantidade de pessoas, né? Não ia, talvez, ter que contratar pessoas para fazer esse processo. Então, tem isso, ele é muito mais rápido, mais econômico, tá? Porque talvez eu consiga fazer tudo com as pessoas que eu já tenho. Apresenta maior segurança, porque eu já conheço as pessoas, já sei da índole da pessoa, eu sei que talvez a gente olhe um currículo lá lindo, mas nem sempre o que está escrito, depois a gente vai descobrir que talvez não seja aquilo, né? É uma fonte poderosa de motivação para os empregados, porque se eu sei que eu entrei numa empresa, eu era telefonista, hoje eu sou analista. Aquela pessoa está super feliz, porque ela sabe que quanto mais ela trabalha, ela pode desenvolver, vai ganhando mais, né? Então, ela sabe que ela tem a oportunidade de crescer nessa empresa. E as outras pessoas também, elas vão ver, olha, a fulana de tal cresceu, dependendo da personalidade dela, ela vai ficar feliz porque ela sabe que ela também pode crescer, né? Aí desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal, sadio ou não, né? Porque tem muito isso também. Aí, se eu sei que tem oportunidade de crescimento, as pessoas elas vão trabalhar com mais vontade. Só que aí ali está um espírito sadio, né? Mas acontece o contrário também, tá? Às vezes as pessoas querem uma derrubar a outra porque, sei lá, vou puxar o saco do meu patrão, tenta fazer um monte de coisa para tentar também ganhar aquele cargo, tá? Então, isso aqui pode ser sadio ou não. Qual que é a desvantagem? Exige que novos funcionários tenham potencial para o desenvolvimento. Porque, às vezes, gente, eu tenho uma pessoa que ela é muito boa naquilo que ela faz. E a gente acha, nossa, isso aqui é uma ótima pessoa. Mas aí, quando ela vai para um outro cargo, ela não tinha aptidão
para aquele outro cargo, que ela era boa em fazer, o que ela gostava de fazer era aquilo. Mas aí, como aquela outra coisa ganha mais, ela resolveu se inscrever, mas ela não gosta, ela não deu certo. E aí, será que uma empresa que trocou aquele funcionário de cargo, né, que ganhava mais, ele pode voltar aquela pessoa para aquele cargo e diminuir o salário dela? O que vocês acham? Não pode, eu acho. A não ser se ela fazer alguma coisa, né? Então, ó, é assim, ó, eu posso voltar ela para o cargo, mas eu não posso diminuir o salário da pessoa, tá? Se eu contratei, se ela foi promovida, né, aumentou o salário, a empresa ela não pode diminuir o salário, mas voltar pode. Porém, aí, ó, olha como é que ficaria uma situação. Será que talvez eu era caixa e passei para ser chefe de caixa. Como chefe de caixa não deu certo, eu vou voltar a ser caixa. Aí tem 5 caixas. Será que as outras pessoas vão ficar felizes que tenha uma pessoa ganhando R$ 2.000 e o restante está fazendo a mesma coisa e ganha R$ 1.000? Talvez vai gerar um conflito. Então, aí qual vai ser a opção da empresa? Demitir essa pessoa. Ela promoveu e ela vai ter que acabar demitindo, tá? Pode gerar conflito de interesse, que foi mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? De, às vezes, tentar puxar sardinha, tentar prejudicar uma outra pessoa para poder conseguir essa vaga. E não pode ser feito em termos globais dentro da organização. Às vezes é aquele negócio, eu só posso... eu não quero oferecer para todo mundo, é só para aquelas 3 pessoas. E aí, talvez, tem gente que também não vai ficar satisfeito, porque acha que ela poderia ter participado e a empresa não deu essa oportunidade. Tudo bem? Aí, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Acho que não. Vamos. O externo, aqui intermediário, deixa eu só falar as vantagens rapidinho, né? Traz sangue novo, eu não vou comentar muito não, porque nosso tempo está acabando, tá? Para essa primeira aula. Sangue novo são pessoas novas, né? Com experiência nova. Aproveitam os investimentos em treinamento e desenvolvimento efetuado por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Então, quando eu contrato também alguém novo, ela vai trazer uma experiência de outra empresa. E aí, ela vai trazer o conhecimento, né, dessa outra empresa. E isso a gente aproveita, tá? Aí, qual que é a desvantagem? É aquela questão lá, né? Ele é muito mais demorado, pode ser mais caro, afeta a política salarial da empresa. Por quê? Às vezes eu preciso ter um profissional que ele é muito, muito, muito bom e está trabalhando na minha concorrência. Só que para ele vir para a minha empresa, eu preciso pagar mais para ele sair de lá. E aí isso vai afetar a política salarial da minha empresa. Por quê? Talvez eu não vou conseguir pagar mais caro só para essa pessoa. Eu vou ter que ver todos os outros cargos, né? Lembra que eu falei para vocês do caixa? Será que para eu trazer um outro caixa lá do mercado, que é muito bom, se os meus ganham R$ 1.000, a outra ganha 1.500, será que eu vou conseguir pagar 1.500 só para uma ou eu vou ter que aumentar de todos? Frustrar funcionários, porque também é o contrário, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas porque se a gente está aqui, já conhece a empresa, ela não abriu para quem é funcionário, só abre para o mercado interno, tá? Então, tem isso também. Aí, o que a gente tem que misturar, né? O que é um misto? É quando eu mesclo os dois, tanto o interno quanto o externo. E aí eu vou ter as vantagens dos dois e a desvantagem dos dois, tá? Aí vamos para... Então, pronto, né? Eu fiz a forma de chamar as pessoas, de anunciar a vaga, que, né, tem várias formas de anunciar, de chamar. E aí eu vou selecionar. O que é a seleção? A seleção de pessoas é a busca do candidato mais adequado dentre os recrutados pela empresa para ocupar os cargos existentes. Acho que isso aqui é importante. Ó. Aí essa seleção ela pode ser feita de 3 formas: colocação, seleção, classificação. O que é a colocação? Ó? Quando há um candidato para uma vaga. Então, eu abri pode ter sido externo ou interno. Só uma pessoa que se inscreveu. Vamos pensar em médico, nesse tempo de pandemia. Será que quando eu abro uma vaga para um médico, para um enfermeiro, será que vai aparecer muita gente procurando emprego? Talvez eu vou ter que contratar. Ele nem é bom, mas se aparecer eu vou ter que contratar ele. Por quê? Porque eu preciso de médico, só tem aquele. Então, isso não vai gerar uma seleção. Eu te fiz um recrutamento e eu vou colocar aquela pessoa na vaga, porque só tinha ela. A seleção é quando vários candidatos, né? Que pode ser 2. Já é uma seleção. E aí a classificação é quando eu tenho vários candidatos e várias vagas. Então, lembra que a gente falou, abriu lá
tinha 3 funcionários, mas aí vão dizer que eu tinha só 2. Então, eu vou contratar o primeiro colocado e o segundo colocado, tá? E aí, eu vou desclassificar só um. Certo até aí? Certo. Acho que aqui vai ficar mais fácil. Aí, como que eu posso fazer essas técnicas de seleção, tá? Primeiro, eu vou analisar o currículo, né? A pessoa, o que é esse recrutamento? É uma forma das pessoas me entregarem o currículo. Pode ser cadastro, pode ser ir lá na empresa, pode ser que eu estou fazendo recrutamento por tem a empresa que ela é especializada só em RH, já acabou nossa primeira aula. E aí ela mesmo tem um banco de currículos, né? E aí o que a gente faz? Vai analisar esses currículos que foram entregues para saber se aquilo que eu estou pedindo, essas pessoas têm. Aí depois eu vou fazer uma entrevista. Essas entrevistas, às vezes, ela pode ser coletiva. Eu vou chamar todo mundo de uma vez só e vou fazer um tipo de entrevista que eu consiga ter uma percepção geral daqueles candidatos. E ali eu já consigo fazer uma exclusão de funcionário. Às vezes, tem empresa que, né, pode ser errado, tudo, mas às vezes a pessoa faz isso para ver qual é a aparência da pessoa, qual que talvez seja o emocional daquela pessoa, tá? Aí depois, passei por isso aqui, de todo mundo. Aí até isso aqui às vezes pode ser coletivo também, os testes, né? Talvez eu vou fazer isso para aplicar uma prova para as pessoas. E aí tem teste de personalidade, talvez eu quero uma pessoa para digitação. Vou chamar todo mundo lá, vocês vão fazer uma prova de digitação. Quem digitar em tantos minutos vai passar para a segunda fase. Então, tem vários tipos de testes também que pode ser feito. Dinâmica de grupo. Será que isso aqui é um exemplo para vocês de uma companhia aérea? Será que uma pessoa, uma empresa de aviação, quando ela quer contratar uma aeromoça, será que ela se uma pessoa falar para ela que ela é calma, né? Tá lá no currículo dela que ela é calma. Como que ela vai saber se isso é verdadeiro? O que eles fazem? Fazem uma dinâmica de grupo. E aí, como se fosse... Faz um teste lá de nervoso, de ação e reação, né? Quando você precisa ter uma reação, para ela ver, será que o que ela me falou é verdade mesmo? Então, existe vários tipos de dinâmica que, dependendo do cargo, precisa ser feito isso, tá? E aí, depois, posso ir para uma entrevista individual. Eu passei nisso aqui tudo, mas ainda falta, talvez... Tem empresa, gente, que já pula, tá? Fez análise, já vai só para essa entrevista individual aqui, que pode ser com o RH ou então já com a chefia. Eu posso checar referências, ligar na empresa que essa pessoa já trabalhou. E aí, lembra que eu falei da avaliação médica também? Sim, Aí aqui, ó, estão todas as etapas, tá? Ó, preenchimento da solicitação de emprego, né? Então, é quando eu vi a vaga, eu vou lá e preencho, eu quero trabalhar aqui. Aí vai ter a entrevista inicial, vai ter os testes, vai ter investigação da formação, tem empresa que vai, sei lá, vai constar lá na polícia, ver se a pessoa tem restrição a alguma coisa, que aí eu vou selecionar fazer uma seleção preliminar, né? Depois disso aqui tudo, quem será que ficou? Para poder, quem que vai de todas essas pessoas ser entrevistada pelo chefe lá que ele vai trabalhar. Então aqui, sei lá, uma pessoa, ela vai para o exame médico. Se essa pessoa reprovar, eu vou ter que chamar outra que fez a entrevista que ficou em segundo lugar. Se essa pessoa passou no exame médico, ela foi para a contratação. Aqui acabou. Isso aqui tudo, o recrutamento e a seleção é para quê? Para eu ter uma pessoa para trabalhar na minha empresa. E isso é concluído com a contratação, tá? Acabou. Eu ia passar mais outra coisa, mas foi-se. Alguma dúvida? Daí? Tudo de boa? Tudo tranquilo. Favorável? Joia, belezinha. A gente vai mudar 100% agora e a gente vai lá para aquele combinado, que agora eu vou ler e eu não vou falar. Quem vai falar são vocês. Agora eu só quero ouvir vocês. A gente vai lá para o livro. Vamos continuar no capítulo 1 e 2. Vocês estão preparados já para falar? Ou vão ficar mudo? A gente tem ainda uma hora. Preparado. Vamos conversar.
Eita, Maria, tá dando... É o Gustavo. Tá me ouvindo? Tá dando eco. Ai, puta. Pronto. Ó, desliga seu microfone, Paulo. Obrigado. Calma aí, porque eu só tô dando eco. Eu tô falando e tá um trem doido aí. Eu vou colocar o livro, eu vou ler umas partes que eu separei ainda do capítulo 1 e 2. Se a gente interagir, acaba logo a aula, tá? A gente tem até 5h30, não é? E aí depende de vocês, tá bom? Não é ameaça, não. É só porque eu gostaria mesmo de ouvir vocês. Vamos... Tá dando de Tá me bom. ouvir agora? Não é ameaça, não, né? Só... Tá dando de me ouvir agora? Fala só uma Tá bem pressão. baixinho, Gustavo. Bem baixinho mesmo. Vocês estão vendo? Sim. Ó, a gente parou um pouquinho lá para frente, mas aqui eu gostaria de continuar. Trouxe rápido, tá? Do que é para a gente poder fechar já os 2 capítulos. O 1 e o 2, né? Então, ó, aí eu gostaria de alguém lembrasse como que chegou aqui e o porquê que talvez isso seja importante, tá? Eu vou ler, ó. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam, alguns aprendem a lição e seguem em frente. Eles recebem satisfeito os trancos da vida. Para estes, isso quer dizer que precisam e querem aprender alguma coisa. Eles aprendem e prosseguem em frente. A maioria desiste. E uns poucos, como vocês, lutam. Se você aprender essa lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se você não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas de dinheiro. Como que vocês lembram que a gente chegou nesse parágrafo aí? O que ele quis dizer para ensinar? Eu perdi o final da aula passada, mas eu lembro da leitura, então eu acho que ele estava ensinando a questão de, você, ao invés de... Como é que ele falou? Ele falou sobre, ao invés de você... nossa, agora fugiu exatamente, eu lembrava a frase que ele falou, mas o objetivo principal era que ele tomasse uma atitude e pensasse antes de fazer, porque o objetivo principal não era ganhar, trabalhar pelo dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, se você mantesse o seu pensamento igual ao de todos, você ia ficar como todos. Então, o objetivo era que ele pensasse e agisse. Muito bem, Ana. Mais alguém? Lembra dessa parte? Agora dá de me ouvir? Dá, agora tá. Bem, eu também não me lembro muito dessa parte, porque é do capítulo 1 ou 2, mas eu creio que seja a época que eles estavam questionando o pai rico por receberem muito pouco, se eu não me engano. Mais ou menos. Mas diga, o que você acha que é. Qual foi a lição que tirou ali? Eu não me lembro, mas, tipo, é por isso que... Então, calma aí, então deixa eu voltar. Ali foi quando eles foi questionar o trabalho dele. Lembra que tinha uma senhora que ela estava ali há muitos anos fazendo aquele mesmo trabalho e ela achava bom. Aí ele falou, e eu tenho um motorista que ele não gosta de quanto ele recebe, e ele acha que ele não está satisfeito, ele está procurando um outro emprego, achando que eu que não pago um salário melhor, e aí ele vai chegar num outro emprego, talvez para ganhar bem pouquinho mais, e aí vai continuar com o mesmo problema, porque no outro emprego também ele vai reclamar. Então, qual que é a lição disso que vocês tiram? É querer ampliar o conhecimento ao invés de ampliar o dinheiro para ter mais gastos. Quem mais? Eu ia falar exatamente isso, ampliar o conhecimento, mas você estender seus horizontes para enxergar
que talvez outros não vejam. Ana, Caio. Quem foi mesmo que falou mais ali? Foi eu, o Caio e o Gustavo. Gustavo. Tá. Ampliar ali o horizonte, conhecimento. E o que você, digamos assim, ó, que talvez seja mais forte ainda, que é a autorresponsabilidade. Lembra que ele falou? Que são as nossas ações que determinam. Por quê? Se eu acho que o problema está no meu emprego, eu não vou querer melhorar, eu vou querer mudar de emprego, não é isso? Se o problema está ali, não está comigo, o que eu faço? Eu não vou. A minha solução é mudar a outra coisa, e não eu. Então, o que ele quer dizer ali com que uns aprendem, outros continuam lutando, e aí a luta talvez ela não seja justa, talvez a procura não seja justa, porque eu nunca acho que quem pode mudar, quem pode melhorar, quem pode continuar, sou eu, né? E sim, depende de uma outra pessoa, de um outro lugar, e aí talvez isso não seja controlável, né? O que depende do externo é mais difícil. E aí eu pergunto para vocês, tudo na vida depende só da gente ou não? Eu acho que tudo que está relacionado a você, sim. Porque, como diz aquela frase, seu futuro depende de você. Então, assim, ó, não é nenhuma motivação aqui, porque não é assim também, né? A gente precisa ter autorresponsabilidade, a gente que precisa mudar. Fala, Kaique. Na verdade, eu acho que depende dos dois, tanto do externo quanto de você mesmo. Isso, assim, ó, depende muito mais da gente, mas a gente não tem como também fingir que não existe o resto do mundo, né? Que não tem outros problemas que a gente não. Eu lembro que a gente não estamos sozinhos no lugar. A gente não. Todo mundo. A gente precisa conviver bem com as pessoas, não sei o quê. Então, assim, o externo, ele também vai influenciar a gente, né? E talvez o externo pode ser algo positivo para algumas pessoas, pode ser algo negativo. Tem gente que vai ter uma facilidade maior, ou pelo menos mais rápido, né? De uma oportunidade. Tem outras pessoas que não. E aí, será que o problema está só nela ou tem o externo também? Tá? Então, a gente tem que pensar isso. A responsabilidade é nossa? Mas não é única e exclusiva, né? Talvez a forma que eu tenho de chegar no mesmo lugar seja diferente, e isso envolve o externo, tá? Então, por mais que a responsabilidade seja nossa, a gente não pode excluir as outras coisas, a gente também tem que analisar, ver, e aí, o único que a gente pode pensar é que um é mais difícil que o outro, né? Mas talvez não seja o impossível ali, tá? Certo aí? Oi. Antes dessa vez, na outra vez que eu estava conversando com o Gustavo, e a gente até comentou sobre isso, né? A gente estava comentando sobre o livro, que tem pessoas que têm oportunidades diferentes e também, tipo assim, por exemplo, para você subir de vida, enfim, abrir uma empresa, você tem que estudar, planejar. E uma pessoa que precisa trabalhar para sustentar a família, porque senão vai passar fome, já não tem como. Porque você estuda, você trabalha. Então, tipo assim, coisas externas também afetam na nossa vida. Então, é isso, mas eu ainda penso um pouquinho diferente. Porque, por isso que para algumas pessoas podem ser mais fácil. Só que será que quem estuda e trabalha só consegue trabalhar, não vai conseguir estudar? Vai ser mais fácil para quem só precisa trabalhar. Essa pessoa, talvez, ela vai chegar muito mais rápido, né? Do que uma pessoa que vai precisar estudar e trabalhar. Mas não quer dizer que ela não consiga, só que o caminho dela vai ser mais difícil, tá? Aí tem que lutar, né, para conseguir alcançar os objetivos, né? Aí é da responsabilidade da pessoa. A nossa vida é uma luta, né, minha gente? Quando vocês crescerem mais, vocês vão ver que a luta é maior ainda, tá? Então, Não, falando nisso, tá dando pra me ouvir, né? Tô. A Zara falando que a vida é uma luta, e tipo, eu tenho
eu já fiquei pensando muito sobre a aposentadoria, porque parece que só depois da aposentadoria que a gente tem uma vida de verdade. Só que vendo o Robert no capítulo 4, ele se aposentando, eu não sei qual que é a melhor opção para minha vida. Então, é muito variável, né? Depende da forma que você for se aposentar. Vamos pensar que você ganha R$ 1.000 e vai precisar se aposentar pela INSS quando tiver, homem, eu acho que é 65 anos, que vai aumentar. Talvez com R$ 1.000 e 65 anos, esse dinheiro você vai comprar só remédio. E aí você vai estar esperando você aposentar para viver a vida, você não vai poder fazer mais nada, porque você não vai ter dinheiro, não vai ter tempo, não vai ter disposição, um monte de coisa, tá? Mas vamos fugir, não. Mas é mais ou menos isso, tá? Ó, só a resposta, né, lá, ó. É melhor que você mude seu ponto de vista, não pensar que o problema é só do outro, né? Pare de culpar-me pensando que eu sou o problema, né? Que no caso, a empresa. Se você pensa que eu sou o problema, então terá que me modificar. E aí, para a gente modificar o externo, é muito mais difícil. Se perceber que você é o problema, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio do que todos os demais. Isso, gente, não é só para trabalho, tá? Um exemplo, né, de emprego. Talvez, eu sei que como caixa, eu não vou ter oportunidade de ter um salário que eu vou conseguir viajar, sei lá, 2 vezes por ano como eu gostaria. O que eu tenho que fazer? Mas, professora, ó, eu já trabalho 8 horas por dia e talvez eu estudo à noite. Será que eu vou conseguir fazer algum curso para eu poder procurar emprego melhor? Ou então, ou qual é a forma, né? Então, se eu não tenho, são caminhos, eu vou ter que descobrir o que será que eu posso fazer para mudar. E aí, nisso também de mudar o outro, a gente pode pensar, às vezes, até na nossa família, né? Em casamento, irmãos, pai, filho, mãe, filha. Talvez uma pessoa, sei lá, eu tenho uma mãe que ela tem uma forma de falar que eu não gosto, mas é o jeito dela. E aí, só que aquilo me incomoda muito. E aí, o que eu faço? Eu quero mudar a forma que aquela pessoa é, a forma que aquela pessoa age. E aí, talvez, e será que eu consigo isso? Será que eu vou conseguir muito mais conflito com isso? Ou será melhor, às vezes, eu ver o que é que eu tenho que fazer para me adaptar, para não me estressar, para eu entender, para eu, né, sei lá, ter empatia. Então, talvez, a gente está, assim, com um problema grande, e aí aquele problema, ele fica muito maior, porque a gente não tenta ver pelo que eu posso fazer, e sim pelo que a pessoa é, né, o outro. E aí o outro, nem sempre, o outro que pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, uma empresa, alguma coisa, é muito mais difícil a gente mudar do que eu mesmo mudar e me adaptar àquilo. E isso não quer dizer, gente, que então eu preciso sofrer para melhorar com o outro. Não é, tá? É só que eu preciso entender que mudar o outro é muito mais difícil do que mudar eu próprio. Só que isso pode significar, sei lá, às vezes eu tenho que me afastar, às vezes e realmente às vezes eu tenho mesmo que mudar de empresa. Será que eu consigo mudar de mãe? Tá bom? Mas é mais ou menos para a gente pensar sobre isso, tá? Vocês entenderam? Sim. Sim. Ó, isso aqui é o normal, né? Que todo mundo fala o que a gente acha que é certo. Ó. Meu pai, muito instruído, recomendava que eu fizesse o que ele fizera. Filho, quero que você estude muito, que tenha boas notas, para que você possa conseguir um bom emprego, seguro, em uma grande empresa, que lhe traga grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como funciona o dinheiro para que eu pudesse colocá-lo a trabalhar para mim. Essas lições eu aprenderia ao longo da vida sob sua orientação e não na sala de aula.
Fico contente que você enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse zangado e tivesse aceitado isso satisfeito, teria que lhe dizer que você não poderia ensinar, que eu não poderia ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e um desejo ardente. A raiva é uma grande parte dessa forma, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir seguras, ou seja, não são conduzidas pela paixão, são conduzidas pelo medo, né, de perder o que já se tem. E aí eu acho que tem uma outra parte ali que ele vai falar que, né, quando um pai quer que você estude para você trabalhar aqui, é o normal, todo mundo faz isso. Será que os nossos pais, eles estão errados ou eles fazem isso porque eles não desejam o nosso bem? Ou será que é uma cultura, um tipo de conhecimento? Como que vocês enxergam isso? Vocês tiveram tem em casa uma outra percepção de um pai de vocês falarem, olha, meu filho, eu gostaria que você, sei lá, se não trabalhasse em emprego, que você tivesse seu próprio horário, porque hoje você tem gente que não precisa nem ser empresário, não. Youtuber lá, né, que trabalha, negócio, vai jogar videogame, ganha dinheiro, trader, né, no mercado financeiro, que não é contratado por ninguém, ganha dinheiro, está em casa, trabalha e pode dormir, sei lá não sei quantas horas. Será que alguém aqui tem algum pai que tem que já falou para você, diferente do que, estude, tire boas notas para você conseguir um bom emprego? Alguém tem uma experiência assim? Então, professora, deixa eu falar. A minha mãe terminou o ensino médio e fez faculdade, ela é professora. E o meu pai não fez faculdade, só terminou o ensino médio. E hoje meu pai ganha bem mais mesmo que a minha mãe. Tipo, mesmo a minha mãe sendo formada e tendo faculdade e concursada, ele ganha bem mais que a minha mãe. Então ele diz que, assim, não necessariamente para mim ser bem-sucedida eu tenho que fazer faculdade, eu só tenho que terminar o ensino médio. Já a minha mãe diz que eu tenho que fazer faculdade. Então, mas aí o seu pai, você não precisa fazer faculdade. E aí, mas para você trabalhar como? Então, meu pai ele é dono de um posto de combustível lá em Cujubim. E ele usou a inteligência dele para construir o próprio negócio. Mas aí ele quer que você vai trabalhar com ele, para você fazer os negócios dele. Porque para ele conseguir um emprego, tipo assim, a empresa dele, ele teve que lutar sozinho, porque o meu avô não ajudou ele em nada. Inclusive, ele e a minha mãe estudaram juntos, e todos os dois trabalhavam e estudavam. Então, tipo assim, ele teve que se virar nos 30 para conseguir. Então, para ele, o importante, no caso, é que você descubra o seu caminho, mas isso seria abrir uma empresa, né? Você abre a sua própria empresa. Tá. Isso. Tem mais alguém? Bem, eu tenho que perguntar a todo momento se tá me ouvindo. Tá me ouvindo, né? Uhum. Meus pais são separados há muito tempo e a parte paterna me empurra praticamente para sair da escola e a parte materna já estão me preparando para entrar numa faculdade, querem de toda forma que eu entre numa faculdade. Na parte do meu pai, a maioria é empresário ou autônomo. E, bem, se dão muito bem. E aí também quer que você seja empresário ou autônomo, é isso? Exato. E na parte da minha família materna, a maioria é formado, já tem o diploma, e já querem até, para a senhora ter ideia, me colocarem num cursinho para poder prestar vestibular. E aí acaba ficando uma confusão, tanto o meu psicológico, porque eu tenho um pai que me empurra para fazer tal coisa, e não só a minha mãe, mas a minha família materna me empurra para fazer outra. E isso afeta tanto a gente, né? Afeta muito. Porque eu tô confusa já, se eu vou fazer faculdade, se eu vou virar uma Zé Ninguém. Mas aí, gente, esse livro talvez possa ajudar bastante vocês, porque é a mesma coisa, não era? Que ele tinha as duas opiniões na casa dele, tinha um pai lá falando para ele estudar, para ele tirar nota boa, e tinha o outro mostrando outro conhecimento. O que ele fez? Ele tinha que ouvir um lado só, ou ele foi se adaptando nos dois para depois ele ver o que seria melhor? Ele foi se adaptando.
A gente tem, né, assim, ó, o ruim é quando eu não tenho nenhum caminho para escolher. A gente não pode pensar, é só agora um conselho, né? Porque a gente vive muito esse conflito. Olha, vocês teriam conflito, mesmo que se a única opção fosse só para escolher qual faculdade fazer. Ah, vou terminar meu ensino médio, vou ter que fazer uma faculdade, talvez eu queira fazer medicina. Aí eu penso, não, mas eu não vou ter dinheiro, talvez meus pais não vão ter dinheiro, ou então eu não vou conseguir passar. Ah, mas aí qual outro curso que eu vou querer fazer? Então, assim, conflito vocês teriam de toda forma, mesmo para escolher uma faculdade, vocês teriam conflito. E aí, talvez o conflito ele ainda é melhor para vocês, é a opção. Ah, eu tenho mais de opção. Lembra que eu falei para vocês que essa disciplina é para a gente ver uma outra oportunidade, não pensar só no emprego e não pensar só em concurso público, a gente pensar também em ser empresário, né, alguma outra coisa. Então, assim, é abrir o leque de oportunidades. Então, quando eu tenho mais de uma oportunidade, eu tenho como escolher. Eu não preciso ser obrigada a escolher, porque se eu tenho só uma oportunidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho como... não é nem que eu só tenho uma, né? Eu só consigo ver uma oportunidade, eu não tenho como escolher. Então, eu tenho que fazer aquilo. Agora, quando eu tenho a opção, a gente não precisa pensar nessa... tipo, como se fosse uma bifurcação. Ah, eu só tenho esse caminho ou eu só tenho esse outro, tá? Vocês têm que pensar que, ó, nossa, que bom, porque eu tenho duas oportunidades. Eu posso, sei lá, talvez eu possa, ó, quero ver como que é a faculdade. Vou começar, se eu não gostei, não vou fazer. Ou então, não, eu não quero nem fazer faculdade agora. Eu vou tentar meu negócio agora. E aí, pode ser que dê certo, e aí pode ser que aquele mesmo negócio precise de mais conhecimento, e aí quando eu tiver com algo, sei lá, mais concreto, agora, ó, tem um tempo, eu vou estudar, e esse estudar não precisa, às vezes, nem ser a faculdade, né, pode ser um curso específico para aquele negócio, tá? Então, assim, a gente precisa pensar que quando eu tenho como escolher, é muito melhor, e que nada é definitivo. Eu posso fazer, tentar, e aquilo pode dar certo ou não. E aí, só que, qual que é o pior? Se eu só tenho a opção da faculdade, e aquilo não deu certo, o que será que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que continuar, mesmo sem querer? Ou eu vou ter a opção de tentar o outro, tá? E a mesma coisa, será que se eu abrir uma empresa, porque... a gente, todo mundo, é bom ganhar, ser empresário, vou ficar rico, só que eu não sei se você já chegaram nessa parte, se você já tem que conhecer, que quando a gente trabalha para a gente mesmo, é a gente que paga o salário do outro. Então, talvez, eu não vou conseguir pagar o meu salário, eu vou ter que trabalhar até domingo. É difícil também, não é fácil. E aí, será que é isso que eu quero? Será que o que eu estou mexendo é com o que eu gosto? Ou será que, e aí eu fiz aquilo e eu vou ter a opção de deixar aquilo e fazer uma outra coisa? Então, quando a gente tem oportunidades diferentes, é muito melhor do que quando a gente tem só uma. Independente se eu tenho só uma, também isso não quer dizer que vai ser fácil, tá? Puxão de orelha, hein? Mas no livro fala sobre isso também, professora. Tem uma parte do livro que ele conta que ele trabalhava tanto em uma empresa grande quanto ele tinha um próprio negócio. Que no caso ele trata como negócio uma coisa que se administra sozinha. Então ele comprava imóveis para alugar e essas coisas. Então faz sentido. A gente pode fazer os dois, a gente pode fazer só um. É importante. Daquele negócio, uma parte depois lá, que ele começa, ele está trabalhando lá e pega o gibi, abre uma biblioteca, lá, um negócio de leitura, não é? No capítulo 2, se eu não me engano. Isso. Nesses capítulos, eles já começam a falar sobre os ativos e os passivos. Se eu não me engano, que a classe mais alta, no caso, os mais ricos, eles adquirem ativos, que no caso seriam aluguéis de imóveis e essas coisas todas. Tá, eu acho que eu vou colocar eu não coloquei, gente, as perguntas lá, porque eu tinha um trabalho que valia nota e abri recuperação, tá? Eu só tenho uma coisa aqui que é muito, muito importante, e aí o restante, agora, aí a gente vai fechar, não vou mais falar sobre o capítulo 1, tá? Mas, no caso, a senhora vai colocar as perguntas do livro no AVA? Eu vou fazer umas perguntas também para valer ponto. Tanto os comentários da aula vale ponto, como as perguntas.
Calma aí que eu vou chegar, tem uma parte aqui que é muito importante, que eu preciso explicar isso para você. Aqui, ó. Muito bem, disse o pai rico suavemente, né? A maioria das pessoas tem um preço. E tem um preço por causa de duas emoções humanas. Calma aí. O medo ou a ambição. Então, o que é isso? Ou eu tenho medo de perder aquilo, ou então eu tenho uma ambição, que é o que? Um desejo de ter mais, né? Às vezes eu não faço uma coisa porque eu tenho medo de perder, ou às vezes eu não faço porque eu quero, tipo assim, eu não quero perder o que eu já tenho, com medo de eu não poder crescer mais, entendeu? Às vezes, assim, ó, eu só vou fazer, a forma que eu tenho de crescer é continuar aqui, e aí, isso é uma ambição também, então, o nosso medo e a ambição, às vezes, pode paralisar a gente, tá? Ó, primeiro, o medo de não ter dinheiro, né, as leva a trabalhar arduamente, e quando recebe o contra-cheque, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então, às vezes, também eu já tenho um bom salário, e eu já consigo comprar ali o que eu quero, eu não vou mudar, eu posso ter dois caminhos, mas se eu tivesse medo dessa ambição, eu não vou tentar um outro, não vou me arriscar no outro, tá? E aí, professora, mas isso é bom ou ruim? Não sabemos, né? Porque você pode mudar de caminho e não dá certo, mas você pode mudar de caminho e não dá muito certo. E o que isso que vai determinar, né? É a minha vontade de mudar. Será que, para mim, isso é importante? Eu estou feliz onde eu estou ou não, tá? Aí, que padrão, ó. Então, isso define um padrão. Isso aqui, gente, é o padrão de todo mundo. É a parte mais importante do livro, tá? Que padrão, ó. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar contas. Suas vidas estão conduzidas sempre por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhe mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. E é isso que chamam de corrida de ratos. O que é isso, corrida de ratos? Deixa eu tirar agora a apresentação que eu vou parar aqui, tá? Ó, lembra que eu falei para vocês que toda a nossa vida, tudo que a gente faz é porque a gente tem um desejo de melhorar, não é? Só que a gente quer melhorar, mas talvez a gente não tenha o conhecimento, não tem a cultura, não tem várias de que mesmo que a gente melhore, a gente não sai do lugar. Porque, ó, eu quero ganhar mais para poder, sei lá, viajar. E aí, eu vou trabalhar, que para eu poder ganhar aquilo lá, eu não vou ter o tempo para fazer o que eu queria. Por quê? Porque eu estou ganhando mais, automaticamente, sei lá, ó, eu era vendedor, eu virei gerente, né, de vendas. Só que aí eu acho que, eu como gerente, agora eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que ir em lugares diferentes, né? Eu vou ter que frequentar outros lugares. Aí o que acontece? Aquilo que eu ganhava, que eu comprava uma coisa, era suficiente para aquilo. Aí o meu salário aumentou, ele vai ser suficiente só para a vida que eu acho que eu tenho. E aí eu aumentei. Eu, como vendedor, talvez eu não precisasse trabalhar sábado e domingo o dia todo. E talvez eu, como gerente, eu preciso, né? Tem alguns cargos que a gente tem umas responsabilidades maiores, que talvez o tempo seja maior. Aí eu vou diminuir o tempo que eu tenho com a minha família e talvez aquilo não agregou em nada. O meu rendimento mesmo não teve um aumento, a gente não percebeu esse aumento. Eu vou continuar endividado, talvez eu vou continuar mais endividado ainda. Nossa, agora eu estou ganhando bem, acho que agora eu posso comprar isso. E aí a gente acaba se endividando mais. Então, isso que a gente fala que é um círculo de rato. A gente está sempre correndo atrás da mesma coisa. Aí tá, fui para gerente. Aí eu acho, nossa, mas não adiantou muito. Acho que agora eu preciso ser, sei lá, representante. Vou começar, não vou mais trabalhar aqui de carteira assinada, vou ser representante. E aí, para poder ganhar mais, essa pessoa vai começar a viajar. Ela vai mais nem ver a família lá, talvez por uma semana, por um mês, porque acha que vai ganhar mais, só que aí ela também vai gastar mais, e aí ela vai estar sempre com menos tempo
com menos dinheiro e sempre querendo ganhar mais. E isso, isso é normal de todo mundo, a gente faz sem perceber, tá? A gente sempre quer ganhar mais, só que quando a gente ganha mais, a gente gasta mais também. E aí, se a gente não tiver esse conhecimento, ele não vale de nada essa nossa vontade de querer ganhar mais. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém já pensou sobre isso? Nossa, professora, eu já pensei muito nisso. Tipo assim, é porque a gente é roteirizado desde que nasce, né? Você vai nascer, você vai crescer, vai estudar, vai fazer uma faculdade e vai trabalhar o resto da sua vida até tentar aposentar, se você estiver vivo até lá. Tipo, é sobre. E essa corrida dos ratos, literalmente é virar escravo do dinheiro, né? Porque trabalha sempre querendo ganhar mais e para ganhar mais vai aumentando os custos, vai perdendo tempo com a família, só para você ter aquela sensação de estar ganhando mais, mas na verdade não é ganhando assim mesmo que você tá, né? Olhar para certos pontos. Ou às vezes também nem é ganho próprio, e sim uma questão social de querer mostrar que tem. Você quer viajar, você quer tirar uma foto, você quer ir no restaurante, você quer mostrar que você comprou o mais caro. Então, depende da ambição de cada um. Aí a gente volta lá no início do livro, né? Lembra que o pai rico é aquele lá que mora numa casa melhor, tinha um carro, né? E aí ele era considerado rico, mas ele era todo endividado, né? Por causa dessas outras coisas. E aí o outro nem sabia que o pai dele era rico, porque ele morava no casebre, o pai dele tinha um caminhão para trabalhar, só que o pai dele estava fazendo dinheiro circular. E aí, quando a gente quer ganhar mais, sei lá, tem um Ford Ka. E aí, eu como gerente, nossa, é feio andar de Ford Ka. Vou comprar, sei lá, um Corolla, né? E aí eu pagava antes R$500 de parcela do Ford Ka. Aí eu vou pagar já 1.000. Por quê? Porque eu preciso mostrar que agora eu sou gerente, né? E aí aquela mesma coisa de roupa. E aí lembra que eles falaram também sobre ativo e passivo, que eu não sei se está nesse 1 ou no 2, que eu não lembro mais também, que eu li semana retrasada. A única coisa que eu quero falar para vocês aqui, o ativo e o passivo não é igual da contabilidade, né? Mas o que é o ativo e o passivo para eles? O ativo é quando eu tenho uma dívida, que essa dívida não me traz dinheiro. Um carro, quando a gente tem um carro, o carro, se eu comprar ele hoje, pegar ali, zero na concessionária, e eu for vender ele hoje para outra pessoa, eu já perdi pelo menos 30% dele, porque ele é um carro usado. E aí, se eu tiver ele 5 anos, ele não está se valorizando, ele só está desvalorizando, né? Porque eu estou usando ele. E aí, eu vou ter que pagar imposto dele, ele está me gerando gasto, eu vou ter que pagar a manutenção dele. Então, o que é isso? Isso é um bem que eu tenho que me gera gasto. E quanto maior o valor dele, mais alto é esse gasto, tá? Então, isso é o ativo. E então, professor, o que é o ativo? É o contrário. É quando eu tenho um bem que ele valoriza, que se eu comprar ele por um valor X, se eu precisar vender ele, o valor dele aumentou. Que talvez, em vez de eu precisar pagar uma manutenção, eu vou estar recebendo alguma coisa por aquele bem, tá? Acho que no capítulo 4 ou no capítulo 3 fala sobre justamente isso que a senhora falou. E também tem uma hora que ele cita que os pobres, eles adquirem artigos de luxo primeiro, como prioridade, e os ricos adquirem por último. Aí ele deu o exemplo da esposa dele, que conquistou uma Mercedes a partir dos ativos dela. E isso a gente não precisa chegar num carro, né? Vamos, sei lá, vocês, alunos, que talvez ainda não têm renda, não estou falando de todos, né? Não estou falando de um caso específico, não. Eu estou dando exemplos do que é o normal. Isso inclui eu quando estava na idade de vocês, tá bom? Então, assim, não professora, tá falando, primeiro que eu nem vejo vocês, né? Então, não tem nem como falar que foi específico para alguém. Mas vamos pensar assim, eu não tenho renda nenhuma.
né? E tá errado, professora, não ter renda nessa idade? Não, não está. A única coisa é que talvez a gente não tenha consciência de que se eu não tenho renda, talvez eu sou um ativo ali, né? E aí, além de eu não estar contribuindo, talvez a gente quer coisa que a gente não precisa. Ah, eu quero um tênis, mas eu não quero um tênis para usar, eu quero um tênis da Nike. E aí, talvez, eu não quero só um tênis da Nike, eu quero 3 tênis da Nike. E aí, isso é só para a gente pensar em educação financeira. Mas, professora, isso não vai prejudicar a minha família se eu comprar 3 tênis da Nike. E aí, talvez não tenha mais, só que talvez a gente não tem condições, né? Talvez a minha mãe, ela compra para me deixar feliz. Mas talvez aquilo aí a gente está falando ali da corrida dos ratos, né? Que é todo mundo, só que a gente não pode. Lembra que da mesma coisa que a minha autorresponsabilidade não depende só de mim, pode ser mais difícil, porque a gente tem que pensar no externo, não é? Então, o dinheiro da minha família também é assim. Aí a gente fica falando da corrida dos ratos, né? Talvez, a minha mãe, ela está trabalhando muito mais para ganhar um aumento, mas é porque ela vê que eu preciso disso, que talvez eu não precisaria. E aí eu acho que ela tem condições e talvez ela não tenha. Ela está trabalhando mais e está gastando mais, está trabalhando mais. Então, isso ele é familiar também, tá? Quando a gente está lendo sobre isso, falando sobre isso, a gente também precisa pensar como será que sou eu, né, na minha família, o que será que e talvez passar também. Se vocês estão aprendendo sobre isso, será que vocês vão, conversar com a família de vocês? Como que funciona? Como que é? Será que precisa mudar? Será que não? Ou pelo menos, será que você sabe sobre isso? Será que não? Talvez, será que os pais de vocês tiveram oportunidade de ler, de conhecer, de pensar sobre isso? Então, é uma reflexão para vocês, tá? O que será que eu estou fazendo para contribuir? Porque eu acho que talvez eu não esteja ainda nessa corrida do rato, porque eu não tenho um salário. Mas será que eu não contribuo com a corrida do rato dentro da minha família? E será que, se eu sei disso, será que a minha mãe merece saber disso? O meu pai merece saber disso? Será o que ele acha sobre isso? Tá? Belezinha? Belezinha. Vamos encerrar por hoje. Aí agora eu vou colocar as perguntas para você na próxima semana. Hoje, os 2 conteúdos, ficou tranquilo? Lá a gente vai ter prova, né, também. Então, se vocês não entenderam, tá a questão lá da aula 1 lá do recrutamento e seleção, fala agora, cale-se para sempre. Ou então, dessa parte... prova? A gente... Bimestre passado a senhora não passou prova por conta do tempo. Ok. Esse bimestre já vai ter. Os slides, eles vão ser disponibilizados ou não? A senhora vai realmente deixar só nas gravações? Só as gravações. Os slides não têm valor sem explicação. Quem quiser assistir, tem a explicação. Quem quiser o conteúdo tem que ver a explicação. Só que a prova vale 40? Segundo bimestre, só conteúdo. A gente vai ter 2 formas de avaliar. Talvez nem seja a prova, pode ser trabalho, tá? Mas a gente vai ter um conteúdo do livro, que são essas perguntas, e vai ter uma avaliação sobre o outro conteúdo, tá? Eu também preciso cobrar, né, o conhecimento de vocês da outra parte. Eu ainda não sei como que a gente vai fazer, não, tá? Eu gosto muito, assim, de pensar, talvez seja um pouquinho certo ou não, né, de ter, sempre eu tenho aquele planejamento, porque eu gosto muito de sentir a turma, tá? O que será que eu tento acompanhar as aulas para a gente ver qual que é o desenvolvimento, para ver como cobrar. Para mim, a prova, ela não é uma forma de obter o conhecimento total, mas talvez, dependendo da turma, pode ser uma forma eficaz. Então, eu não tenho assim, a gente vai fazer isso. Não, eu vou acompanhando a turma. Quando chegar no momento de avaliação, aí eu vejo, né? A gente também. Tá bom? Ok. É porque eu fiquei pensando, né? O livro vai valer 60 pontos, então se esse bimestre tem uma avaliação, né? Mas é só um pensamento. Acho que eu tenho que parar de ficar pensando muito, porque, sério, eu leio o seu livro,
Levo 40 Calma aí, minutos filho. para ler o seu livro e levo 1 hora para pensar nas perguntas que a senhora vai passar. Rapaz, tira esse conhecimento do livro, deixa de preocupação. Então tá bom, minha gente. Meu filho chegou aqui, eu vou abrir a porta para ele. Tchau para vocês. Muito obrigada por hoje. E aí vai ter perguntas na outra semana e na outra, vou estar aqui para a gente discutir. Leiam os outros 2 capítulos, tá bom? 2? Ok. Mas é Não, 4. o 3 e o 4 agora, né? Uai, a gente não vai falar do 5, 6 e 7? Não, a gente terminou hoje o 1 e o 2. Ah, tá. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau, Obrigado, professora. professora. Tchau, professora. Fique Tchau, com tchau. Deus, até a próxima. Amém. Vocês também.